Eu sou o pão vivo descido do céu. Essa primeira afirmação de nosso Senhor Jesus Cristo tem um poder de clarear em nossa mente o papel da Eucaristia. Ele é o pão descido do céu. É o pão que nos alimenta. É o pão que nos sustenta. E nós vemos que muitas pessoas não dão na própria vida o valor que a Eucaristia merece. A vida do cristão, ela deve ser centrada em Jesus Cristo, na Eucaristia. O cristão, ele deveria sempre, quando chegasse os últimos dias da semana, de imediato ele se programar e dizer assim: esse final de semana, que horas eu vou receber Jesus na Eucaristia? Que horas eu vou receber nosso Senhor nesse final de semana? Qual é a hora da minha missa? Qual é a hora que eu vou receber o meu Senhor? E essa hora deveria ser sagrada. E a partir daí, programar os dias. Primeiro, a hora de nosso Senhor. Primeiro, a hora que eu vou alimentar a minha alma. Primeiro, a hora que eu vou me encontrar com Deus. E depois eu sou livre para programar o meu dia como eu quiser. É uma pena que muitos ainda não pensam assim e simplesmente dizem assim: no outro final de semana eu vou à missa, esse agora eu tenho um compromisso. Não entendeu nada de igreja, não entendeu nada de fé, não entendeu nada de vida espiritual. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas coloca Deus como a última opção do final de semana, nada entendeu. Nada. Primeiro eu vou ao encontro de Cristo, e depois eu vivo o meu dia como eu bem quiser. Quem come deste pão viverá eternamente. Minha gente, isso aqui é tão lógico para nós. Quem quer ir para o céu tem que se alimentar da Eucaristia. Quem quer viver eternamente em Deus tem que se alimentar da Eucaristia. A Eucaristia é alimento de eternidade. Embora nós sejamos pecadores, sejamos frágeis, sejamos fracos, mas dentro do nosso coração tem que existir esse desejo de receber a Deus, tomando consciência todos os dias que minha eternidade eu construo aqui, tomando consciência que o meu céu começa aqui, e que apesar das minhas limitações, existe um desejo grandiosíssimo de Deus dentro de mim. E esse desejo de Deus tem que ser muito maior do que as pequenas limitações que eu tenho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ou seja, vive bem quem comunga Jesus na Eucaristia. Vive bem quem entendeu que a Eucaristia é sacramento piedoso de salvação. Vive bem quem entendeu que comungar a Eucaristia é eu ir me santificando, embora ainda não seja santo. Essas afirmações de nosso Senhor ali naquela comunidade judaica,
criou um burburinho, uma confusão na cabeça daqueles homens. E eles se questionavam: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E Jesus mais uma vez afirma: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Ou seja, quem não comungar a Eucaristia não terá vida em Deus. Comungar a Eucaristia me faz participar da divindade em Deus. Me diviniza. Me faz ser maior do que eu sou. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Viverá eternamente, tem a vida eterna. Ou seja, quem quer se salvar tem que entender que essa Eucaristia aqui celebrada, que esse banquete que nós celebramos aqui, é uma prefiguração daquilo que a gente vai viver lá. Que isso aqui é um antegozo daquilo que a gente vai usufruir lá. Numa linguagem moderna da regra de etiqueta, isso aqui é a entrada do banquete. O prato principal vem depois, na eternidade. Muitos de vocês ainda não tomaram essa consciência. E é preciso ter essa consciência. No mínimo, comungar um dia por semana. Isso não é demais, minha gente. É tão pouco. Vejam que nós não temos tantas opções de missa aqui. Vocês têm a do sábado à noite, aqui na igreja. Mas, se você tem algo, se programou no sábado para fazer alguma coisa, tudo bem, faça. Mas no domingo, separe a hora de Deus. Vá na comunidade, em Tabuas, vá no Ramalhudo, vá em Caraíbas, vá no Machicheiro, vá em Língua d'Água, vá no Brejo Velho. Mas não passe um domingo sem a Eucaristia. Não passe um final de semana sem Nosso Senhor. Se programe, mas comungue Nosso Senhor. Tome consciência daquilo que você faz, de tal forma que quando você chegar, estiver diante do justo juiz, você pode dizer a ele assim: olha, Senhor, eu passei 40 anos da minha vida te recebendo uma vez por semana, porque eu sempre desejei estar aqui. E o Senhor vai dizer: é verdade. Uma vida toda de Eucaristia, de comunhão. Isso aqui, minha gente, é você levar a ferro e a fogo, fazer o propósito de não ficar sem comungar Nosso Senhor. Entendendo que é uma das coisas mais importantes da vida. Que não é eu comungo se eu posso, ou na semana que vem eu comungo. Quando eu cheguei logo na paróquia, eu passei por uma coisa estranha em algumas comunidades. No primeiro momento, o povo só tinha uma missa por mês. E depois, quando começou missa toda semana, as pessoas como que não tinham pique de ir. 10 anos já se passaram e graças a Deus muita gente já tem pique de ir à missa toda semana. Já entendeu que é obrigação estar ali comungando toda semana. A nossa condição é a condição de um mendigo que vem todo domingo pedir ao Senhor: me dá um pouquinho da tua graça. Senhor, me ajuda a viver um pouquinho melhor. Senhor, eu não sou nada, eu sou tão miserável, mas eu estou aqui porque te amo. E se eu me afastar daqui vai ser pior. Senhor, olha a minha dor, olha o meu
olha a minha dificuldade. Senhor, eu te imploro, olha a minha condição. Estou aqui com o coração tão triturado, mas estou aqui porque te amo. E é bonito, porque nosso Senhor diz uma coisa tão forte aqui no Evangelho, que muita gente não entende. Olha a afirmação de Cristo: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Pronto. Olha a afirmação que vem agora: e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição é o grande desejo do nosso coração, é o grande sonho que nós temos. Nós sonhamos ressuscitar. Minha gente, Deus não nos fez para essa miséria de vida que nós vivemos, não. Por que, Padre, o Senhor fala assim? É tão bom viver? É. Mas vocês sabem que nós não temos garantia nenhuma. Hoje nós estamos sentados num banco da igreja. De madrugada a gente pode passar mal e estar indo para o hospital. Ou quem sabe amanhã está sem uma perna, sem um braço. Ou quem sabe está entubado. Ou que Deus o livre, passar por outra grande dificuldade. Ou quem sabe mesmo até morrer. Hoje a gente está com quem a gente ama, mas a gente não sabe se amanhã vai estar. Pode ser que a gente perca e vai perder o pai, a mãe, o filho querido. Não temos estabilidade nenhuma. Temos a nossa casa, a gente não sabe se o teto pode cair na nossa cabeça. Temos um carro, a gente não sabe se vai bater ou se vão roubar. Não temos nesse mundo garantia nenhuma. Vivemos todos os dias da incerteza. E é nessa incerteza que nós devemos procurar a certeza. E a certeza é Jesus. Quem quer solidificar a vida, quem quer construir a vida, não tendo Jesus como alicerce, essa vida vai cair. Porque Ele é de verdade o nosso alicerce. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta. E não adianta a gente procurar paliativos fora, porque a nossa segurança é Jesus, porque a nossa força é Jesus, porque Ele é a razão do nosso viver. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comungar a Eucaristia nos faz permanecer em Deus, e Deus permanece em nós. Vejam, minha gente, que a gente tem dentro da igreja como mais sagrado o sacrário. O sacrário é aquilo que a gente tem de mais sagrado. Uma urna de metal com a lâmpada flamejando do lado. E dentro está a presença divina de Deus. Só que o sacrário em si não tem vida. Quem tem vida é a Eucaristia. O sacrário é morto, é um objeto. E nós somos esse sacrário vivo. Nós temos vida. E a partir do momento que nós comungamos, se manifesta a nossa sacralidade. Sou eu o portador de Deus. Deus está aqui em mim e eu estou em Deus. Eu sou sagrado. O outro é sagrado. Minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Ou seja, nós viveremos quem receber o seu corpo e o seu sangue, porque Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. Assim o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. A Eucaristia é o pão descido do céu.
Não adianta, minha gente, a gente duvidar da Eucaristia. Olha, o sacramento da Igreja Católica, ele acontece independente da condição do ministro. O ministro é um instrumento. O sacramento age na força do Espírito Santo de Deus. Não é o padre que tem poder de perdoar pecados, é a igreja. E o padre age na igreja em nome de Cristo. Não é o padre que tem o poder de transformar o pão na carne de Cristo, é a igreja. E o padre ali como ministro consagrado, independente da sua condição, é a Eucaristia presente, independente do instrumento que é o padre. Seja bom, santo, piedoso, seja o maior pecador, se está em comunhão com a igreja, a Eucaristia ali acontece. O sacramento, a Eucaristia, o pão descido do céu, é aquilo que nós temos de mais precioso dentro da igreja. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Só no evangelho de hoje, Jesus faz 3 afirmações que são sinônimas e que dizem praticamente a mesma coisa: viverá eternamente, terá a vida eterna, viverá para sempre. Ou seja, nosso Senhor deixa muito claro: quem quer ir para o céu, o caminho ordinário é comungá-lo na Eucaristia todos os dias, e assim chegar a Deus. Olha, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso ser piedoso ao receber nosso Senhor na Eucaristia. É preciso ter piedade, sim. Quem tem consciência de falhas, de pecados, é pedir a Deus perdão. Quem tem consciência que é tão pequeno, tão ínfimo, é pedir a Deus perdão. Quem tem consciência de uma vida atribulada, é pedir a Deus paz. Não tratar nunca a Eucaristia como indiferença. Olha, eu mesmo fico maravilhado, abobado no altar, quando eu vejo o carinho desses meninos pequenos, o respeito pela Eucaristia, o fascínio pela figura do sacerdote, o fascínio pela imagem do crucificado, a correr, a olhar, a apontar. E a gente vê que tudo isso é moção do Espírito Santo de Deus, que já vai inclinando a criança para aquilo que é sagrado, para aquilo que é divino. E muitas vezes a criança tem mais fé, respeita mais o sagrado do que a gente. Por quê? Porque nós tendemos a sermos autossuficientes. Tem gente que passa na frente do altar como se estivesse passando na estante de casa, é incapaz de baixar um pouco a cabeça. A gente vê crianças passando aqui, para lá e para cá, 30 vezes e baixando a cabeça, porque entendeu o respeito com o que é sagrado. Eu lembro que muitos de vocês diziam assim: padre, vai colocar essa criancinha no altar, vai dar trabalho. Até o mais danado fica quieto. É, Everton, até o mais danado fica quieto, se comporta, aprendeu a respeitar, aprendeu que aqui não se brinca. Olha, pequenininho, e vocês sabem, né, eu já falei tanto isso, acompanhar a missa do Padre Washington, quem está cansado, ou uma criança, ou missa pesada, né, demora, mas a criança está ali, ó. Muitas vezes sem entender nada, só olhando para a parede, para vocês, mas com a maior força de vontade do mundo para servir. E nós, católicos,
temos que aprender isso com as crianças. É o Senhor quem diz. As crianças são exemplos para nós nessa relação com nosso Senhor, nessa relação com Cristo Jesus, nessa relação com o sagrado. A criança é piedosa, a criança respeita, a criança não desrespeita, a criança tem medo de entristecer. Um dia eu dizia a uma coroinha lá na matriz assim para ela: você sabe que Jesus está triste com você, porque você está vindo para mim e está correndo lá fora. E passei. Passou um tempo, aí a criança disse assim para mim: ô padre. Falei: oi. Será que Jesus ainda está triste comigo? Eu disse: por quê? Nem lembrava mais. Porque o Senhor disse que ele estava triste porque eu estava do lado de fora. Mas já tem umas 10 missas que eu não estou não do lado de fora, viu? Eu não quero ele triste comigo não. E aí eu fiquei observando, e de verdade, nunca mais eu vi lá fora correndo dentro da igreja. Ou seja, a criança ali tem essa abertura para Deus, essa piedade que nós devemos respeitar, imitar, zelar e catequizar a criança cada vez mais. Como por esses dias ficou um dos mais novinhos em Gameleiras, eu distribuindo comunhão e ele o tempo todo assim olhando para a Eucaristia e pedindo, botava a mão na boca, pedia, e eu comecei a rir. Deve estar numa das gravações, tem uns 8, se muito tiver tem 8 dias, acho que foi domingo se não me engano, e eu distribuindo a Eucaristia, e depois ele não recebeu, ele voltou para o banco, ficou com a mão na boca assim, mas ele não me deu. Mas vejam, esse desejo vai mostrar à criança que aquilo ali é sagrado. Eu fico tão triste quando eu vejo numa paróquia o padre inventando certas mugangas, como a gente vê. O povo está comungando a Eucaristia aqui e está lá um ministro distribuindo pão comum para a criança, enganando a criança. Isso é enganação. Distribui pão comum enquanto os outros estão comungando Jesus. É enganação, está errado. A criança, ela tem que ficar na igreja mesmo desejando Jesus. Está ali desejando, olhando, contemplando e querendo. E quando a criança fizer a primeira Eucaristia, ela vai ficar toda maravilhada. Chegou o meu momento, chegou a minha hora de recebê-lo. Tanto eu desejei esse homem e agora ele entrou em mim. É esse pensamento, meus irmãos, que nós devemos ter também ao longo de toda a semana. No domingo, quando eu comungá-lo, quando eu recebê-lo, eu vou resolver isso com ele, e ele vai me valer, e ele vai me ajudar, e ele vai me iluminar, porque Deus é assim. Deus nunca deixou de fazer a parte dele. Nós que muitas vezes não fazemos a nossa parte, não o respeitamos, não o desejamos, e muitas vezes não queremos mudar de vida, porque estamos muito cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Que aqui nessa igreja o Senhor, o bom Deus, faça surgir cada vez mais homens e mulheres piedosos, que tenham um coração adorador, capazes de adorar nosso Senhor todos os dias e um dia chegar aos céus. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto muito de terminar as minhas homilias falando isso, porque não existe outra razão pela qual nós estamos dentro da igreja, senão um dia alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos, no espírito de fé, professar a nossa fé, aquilo que nós cremos.